Audio Jungle. Olá, olá. A gente caiu, não sei o que aconteceu, né? Simplesmente a minha internet parou aqui. Eu acho que a da Regina deve ter parado também. Aí todo mundo acabou caindo. Mas agora estamos voltando novamente aqui. Ainda bem que foi logo no início, né? O povo está chegando de novo. Tudo ok. Eu estava introduzindo aqui que esse tipo de assunto que a gente vai trazer nessas próximas 4 lives não é especificamente sobre uma profissão, não é especificamente sobre um tema, mas é falar um pouquinho sobre mesmo o nosso comportamento. Eu selecionei 4 tópicos que eu imagino que sejam os tópicos mais questionados, assim, ou seja, sempre que eu dou uma aula, sempre que eu dou um curso, sempre acontece de nós termos que explicar sobre isso, sobre, sobre, por exemplo, a gente ouve muito que as pessoas têm comportamentos muito semelhantes em alguns aspectos, são muito previsíveis em outros aspectos. Por outro lado, a gente vê a complexidade que é o ser humano e isso se dá através das próprias estratégias de cada negócio, né? Eu vejo você nas aulas que você dá, nas aulas que o Paulo dá também, a maneira como vocês trazem os assuntos e o que a gente percebe disso tudo, que são, apesar dos tópicos serem extremamente relevantes e a gente sempre aprender algo com isso, não existe uma estratégia exata. Você nunca vai dizer, ó, usa isso e vai acontecer isso, né? Então, Não, assim, porque isso não existe. não existe, exatamente. Então, assim, eu acho que o nosso intuito de hoje, e eu acho que você é a pessoa ideal para a gente conversar sobre isso, é mostrar desmistificar um pouco essa realidade de que o comportamento humano é algo previsível e que os gatilhos mentais vão ser usados e as pessoas vão fazer tais coisas, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre esse tópico principal. O que você pensa desse tópico principal? Por que somos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes? Assim, por que isso acontece em matéria de comportamento humano? Então, primeiro dizer obrigado, não é? Porque você não tem que me agradecer, porque para mim é uma honra fazer estas lives com você e falar sobre este assunto. Depois, porque é que nós somos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes? Na maior parte das vezes nós somos iguais nas motivações. Por isso é que nós dizemos que somos muito parecidos e nós entendemos que o ser humano tem comportamentos muito idênticos, ou seja, com as mesmas motivações, com o mesmo objetivo. Não significa que as ações que as pessoas têm para chegar a esse objetivo sejam o mesmo. Ok. Ou seja, nós temos inconscientemente a motivação é a mesma. Nós precisamos de determinado objetivo. A forma como nós vamos fazer para chegar lá é que é diferente. E às vezes as pessoas dizem, mas somos tão diferentes porque aquela pessoa faz aquilo, eu jamais faria aquilo. Sim, nós fazemos coisas diferentes, mas a motivação pode ser a mesma. O objetivo que nós queremos atingir pode ser o mesmo. Então, há pessoas que, por exemplo, numa situação de pânico, há pessoas que ficam bloqueadas e há pessoas que Aham, falam muito, não é? Mas o aham. objetivo delas é o mesmo, é sentir-se em segurança. A motivação que está por trás daquele comportamento, o objetivo que querem atingir é exatamente o mesmo. A ação que elas vão executar para chegar lá é que é diferente. E isso tem muito a ver com nós próprios, com a nossa individualidade, mas principalmente com todos os fatores externos que nos influenciaram, aquilo que nós aprendemos como o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa percepção da realidade. Há pessoas que acreditam que se fugirem ficam salvos e há pessoas que acreditam que se lutarem vão sobreviver. Então, mas o motivo é o mesmo, não é? Que é a sobrevivência. Só que uns lutam e os outros fogem. Isto da forma mais simples possível que toda a gente consegue compreender. A motivação é a mesma. Então, se nós conseguirmos perceber quais são as motivações das pessoas, independentemente das ações que elas têm, é muito mais fácil para nós, em qualquer situação, e nem sequer vou falar agora de vendas ou de marketing, Uhum. mas é muito mais fácil nós, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, percebermos que as pessoas têm atitudes diferentes, mas muitas vezes a motivação é exatamente a mesma. E é isso que é importante nós percebermos, qual é a motivação que está por trás daquela ação. E Dificuldade. Fale, Como fale. nós, desculpa, dificuldade. Como nós acreditamos que a nossa realidade é a verdade absoluta, como Uhum. nós em determinada situação temos um determinado comportamento,
Sempre que alguém, numa mesma situação, tem um comportamento diferente, nós não conseguimos perceber que a motivação é a mesma. Falta de estudo de comportamento, falta de empatia, uma série de coisas que nós podemos desenvolver que nos ajudam a perceber que, apesar de a atitude ser diferente, a ação é diferente, o objetivo é exatamente o mesmo. Tá? Não, e diferentemente de outros animais, nós temos a condição de prever o futuro, ou de planejar um futuro, de vivenciar Para um o bem e para o futuro. mal, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Ou seja, as questões biológicas que nos balizam, né? Ou seja, as questões biológicas que nos tornam iguais, ou seja, o mesmo neurotransmissor que vai te motivar a ir numa loja comprar uma roupa é o mesmo neurotransmissor que vai me motivar para ir numa loja comprar uma moto, ou escolhas diferentes, ou por que, que a Ou mulher fazer outra escolhe atividade tais. qualquer. Ou fazer outra atividade É, qualquer. exatamente. Mas no fundo, o mesmo neurotransmissor é aquele que ativa as duas motivações. Então, assim, quando a gente fala em controle de comportamento, eu sempre tento deixar muito claro que nós estamos controlando o comportamento a todo instante e nós estamos sendo controlados a todo instante também. Por exemplo, a forma como você para numa placa de pare numa esquina porque você tem prioridade, você está sendo controlado por um sinal. A partir do momento que eu te faço uma pergunta, eu estou controlando o seu comportamento também. Então, ou seja, o controle e a previsibilidade de comportamento, ela se dá através de sinais de um contexto. Então, ou seja, controlar um comportamento ou ter mais previsibilidade enquanto a um tipo de comportamento ou não, é a forma como você modela os estímulos que estão num determinado ambiente. Se um ambiente está mais inóspito, a tendência é que uma pessoa fuja. Aí você vai dizer, sim, mas eu não quero que as pessoas fujam. Claro que não. Mas se você não controla os estímulos, a pessoa não fica dentro da sua loja, por exemplo. Ela não se sente confortável. E esse é um ponto muito interessante, porque nesse ponto todos somos iguais, porque é a mesma amígdala que ativa você estando numa loja, ou você estando numa discussão, ou você estando num momento de embate ou luta ou fuga, é a mesma estrutura cerebral que ativa. Então, quando a gente usa a amígdala para explicar o desconforto e por que, que as pessoas não se mantêm dentro de uma loja, é porque é a única parte do cérebro que foi construída para que nós sentíssemos esse desconforto. A gente não tem uma parte do cérebro que, por exemplo, diga assim: olha, para a loja você vai ativar essa parte. Para um assalto você vai ativar essa parte. Não funciona assim. É a mesma estrutura. Então, ou seja, a nossa biologia, e a partir do momento que o nosso sistema central de processamento, ou seja, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central é idêntico, é possível, então, sugerir elementos ou estímulos do meio que possam contribuir para um tipo ou outro tipo de comportamento. Né? Então, esse título da nossa live hoje ele é muito interessante exatamente por isso, porque por que, que somos tão iguais? Ou seja, por que, que nós podemos montar estratégias específicas para nichos específicos de mercado, porém, por que que às vezes isso não funciona? Né? Então, ou seja, exatamente por isso, nós não somos iguais no sentido das nossas expectativas, dos nossos planos, das nossas estratégias, dos objetivos que a gente tem. Então, ou seja, o processamento desses estímulos, junto com as tuas expectativas, vão nos diferenciar. E aí fazem nós um ser único, um ser que só nós somos como a gente é, né? E há coisas que efetivamente nós não controlamos. A amígdala é impossível nós controlar. Nós não controlamos a Sim, amígdala. Podemos sim, controlar com muito conhecimento acerca do assunto e muita inteligência emocional, podemos controlar a reatividade. Ou seja, nós não precisamos sair de uma loja a correr porque ela é desconfortável, não é? Porque percebemos sim, que eu sinto-me desconfortável, mas não estou em perigo. Então, calma, sim. que eu não preciso de reagir, a minha reatividade pode ser controlada com alguma inteligência, não é?
No Sim, entanto, nós não controlamos a amígdala. A partir do momento em que a gente está sim, desconfortável, a gente está desconfortável. E não adianta sim, vocês quererem que as pessoas fiquem em loja quando elas estão desconfortáveis, porque elas não sim. vão ficar, elas não vão comprar, elas não se sentem confortáveis e a gente, quando não se sente confortáveis, a gente não compra. É, Exato. aliás, as piores atitudes que nós temos, ou as piores reações que nós temos à compra, é quando nós estamos desconfortáveis, estamos com medo, estamos ansiosos, porque nós não conseguimos sentir prazer. Se nós não sentimos prazer, a gente foge dali o mais rápido possível. E nós conseguimos Exato. perceber até quando precisamos de comprar coisas por motivos menos bons. Não é? Que não é não sentimos o mesmo prazer. Então, nós não Claro. controlamos aquilo que o nosso corpo, vamos à parte física, a forma como o nosso corpo físico reage. E essa parte é Isso. impossível. Se nós sabemos que vai acontecer, nós temos que controlar os estímulos que levam isso a acontecer. Agora, a Isso. forma como cada pessoa reage ao estímulo já vai ser diferente. Já vai ser diferente. Então, mas o Exatamente. estímulo é o mesmo, o neurotransmissor que nós ativamos é o mesmo, a forma como se processa fisicamente é o mesmo, a forma como cada pessoa reage àquele determinado impulso é que é completamente diferente. E aí nós já sabemos, ainda assim, apesar de ser diferente, uma tendência. Há sempre uma Claro. tendência, não é? E nós sabemos que se o ambiente é desconfortável, a tendência vai ser que as pessoas fujam daquele ambiente. Não Claro, importa a claro, forma como elas vão fazê-lo, elas vão fugir dali de uma forma mais rápida, mais lenta, mais agressiva, menos claro, agressiva, mas elas vão fugir dali. E isso leva-nos claro. a saber como nós devemos criar os ambientes para as pessoas se sentirem confortáveis, por exemplo, dentro de uma loja para elas comprarem, ou mesmo num website para elas Claro, comprarem também online. Mas também nos ajuda a perceber como comunicar dentro de casa como claro. aqueles que nos são mais próximos. Nós sabemos que determinada situação, em determinado ambiente, vai levar a um determinado impulso. E nós sabemos, conhecendo as pessoas, nas pessoas que nos são mais próximas, é fácil nós treinarmos isto, que é, nós percebemos que aquele impulso vai existir, ok? Vamos com calma e vamos perceber como é que vai ser a reação. Então nós já sabemos de uma próxima vez como é que aquela pessoa vai reagir a uma situação que leve ao mesmo disparo da amígdala, né? Nós já sabemos, ok, nesta situação ela reage desta forma. Não é É, que a motivação dela seja diferente, é a forma como ela consegue reagir àquele impulso, porque aí somos todos diferentes. sim. Não, Apesar de haverem e grandes isso é, tendências, e nós sabemos, né? não, e isso é uma coisa interessante porque a natureza, ela sempre vai sobressair a nossa racionalidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existem sistemas de prioridade emocional no nosso cérebro. Vamos lá, vamos dizer, as nossas emoções, elas vão ser prioridade sobre a nossa linha racional. O nosso sistema mais reptiliano, vamos dizer lá, por exemplo, fome, sono, quando você está ali dentro das suas funções básicas desatendidas, ele vai ser superior à sua relação É. mais emocional. Então, quer dizer, quando você conhece também as prioridades de atenção do cérebro, ele também se torna algo mais facilitado para que você dê àquela pessoa as condições para que ela preste atenção no que você quer dizer. Ou seja, nós temos aqui algumas pessoas hoje na nossa live, porque provavelmente elas estão com uma bagagem emocional sanadas nesse momento e que permitem elas tenham o conforto de prestarem atenção em algo que é superior, ou seja, que exige de você um nível superior de atenção. E isso não acontece a todo instante nem por muito tempo. Porque nós também não fomos feitos para focar, a gente foi feito para dispersar. E que é o que as pessoas também não entendem. Ou seja, eu quero atenção, eu quero atenção, eu quero atenção. Só que a atenção é algo extremamente frágil para o ser humano. Então, assim, para que você Até, dê atenção. Fale, até na escola nós conseguimos perceber até isso. na escola. A escola, Não, como ela está feita, não dá para as crianças terem a atenção que é necessário ter. A forma como isso, elas são estimuladas e a atenção delas é estimulada é o oposto daquilo que o cérebro delas sabe fazer. isso. Então é muito difícil, ao fim de uma hora e meia, nós queremos que uma criança esteja com foco, porque o cérebro dela não está programado dessa forma. Não, não está. Não está e não vai estar.
Então, ou seja, o que eu vejo muito são pessoas remando contra a natureza. Então, quando a gente explica como a gente funciona, as pessoas se questionam no sentido, poxa, então eu sempre fiz errado. Não, você sempre tentou acertar, mas se você não entende a natureza, você vai estar batendo contra essa natureza. O Peter está aqui com a gente, ele trabalha muito bem com storytelling, e ele sabe o poder do storytelling quando você está passando uma mensagem extremamente séria. Então, você pode estar falando sobre a estratégia de uma empresa e você vai ter uma reunião de 3 horas, é impossível você focar por 3 horas. Se você não souber quebrar esse ritmo em pequenos momentos de instrução, as pessoas não absorvem 100% dessa informação, sabe? Então, assim, aí a gente tem aquela quebra da comunicação, no sentido de que eu passei toda a informação, eu me livrei dessa informação, agora a responsabilidade é sua de fazer o que você tem que fazer com a informação que eu passei. Só que não é esse o papel do gestor, né? Não é esse o papel do vendedor, não é esse o papel do empreendedor. Então, assim, o papel do empreendedor é entender como a gente funciona para exatamente ser mais assertivo. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho dúvidas de qual foi a intenção com que a maior parte das regras foram colocadas na sociedade. Porque a maior Isso, parte delas são estranhamente contrárias ao funcionamento biológico, ao nosso isso, corpo. isso. Então, há algumas coisas que eu fico na dúvida se elas não são propositadas por uma questão de controle, por exemplo. No outro dia vi um post sobre o salário mínimo, que é uma forma de controlar a população, e faz todo sentido, né? Uhum. E pensava exatamente da mesma forma, a forma como as escolas foram programadas para que as pessoas Uhum. aprendessem a fazer determinadas coisas de determinada forma, que já é um controle enorme ao cérebro humano, que é por si só criativo, que precisa de ser ele a aprender e de criar e de imaginar. E tudo o que a escola nos ensinou que nós não podemos pensar, nós não podemos ter ideias, nós só temos que aprender aquilo que nos é ensinado daquela forma. E É, atenção que fazemos isto com crianças e fazemos isto com adultos. Em qualquer modelo de com ensino é certeza. exatamente da mesma forma. Então, é estranho não ter sido propositado, porque estamos em 2021 e continua a ser da mesma forma e não há adaptabilidade nenhuma. Ninguém pensa em adaptar o ensino. Nós temos blocos de aulas de 90 minutos com crianças. Eu penso, como é É, que é possível 90 é, minutos com crianças? Óbvio que as crianças vão ser rebeldes e têm déficit de atenção e têm todas claro, aquelas doenças que agora inventaram para as crianças só porque elas têm um cérebro. claro, Então, e porque o claro, cérebro delas não é igual nelas todas e porque as necessidades não são as mesmas. E o que elas claro. precisam é que as deixem ser criativas, é que deixem que o cérebro delas funcione. E elas conseguem atenção, 15, 20 minutos. Depois elas precisam distrair, depois precisam novamente 15 ou 20 minutos. Está tudo bem. É mesmo assim que o nosso cérebro funciona. Qualquer um Claro. de nós, se conseguir olhar para si próprio e para o seu comportamento em autoanálise, consegue perceber que nós lemos um livro e precisamos de parar, porque precisamos de fazer uma paragem para dispersar e voltar novamente. E nós vemos uma série e precisamos de parar um pouco, olhar para lá. Às vezes ela vai passando e nós já pensamos noutra coisa, já nos perdemos, já falámos com alguém, olhamos no celular, né? E depois voltamos. E o nosso cérebro até ficou lá com a informação toda, porque a gente não precisa de assistir a tudo para levar o Claro, conhecimento completo. claro. Mas se nós fizermos um dia, basta um dia, nós fazermos esta análise do nosso comportamento para nós percebermos como é que nós funcionamos também em questões de atenção. E é assim com toda a gente, é assim na escola, é assim com o nosso consumidor, é assim com tudo. Nós não conseguimos foco muito tempo. Está tudo bem. É a forma como nós somos. Não adianta querer fazer das pessoas uma coisa diferente, porque nós nunca vamos, essa parte Exato, nunca vai mudar. Não exato, mudou em milhões de anos, não vai mudar agora, né? exato, Não, exato. não adianta. A forma como a sociedade nos limita e nos obriga a um padrão que, em algumas coisas, obviamente, se vivemos em sociedade, tem que existir, mas há outras em que não fazem sentido. Né? Quando nos permitem que nós aprendemos de forma individual, quando nos permitem que nós aprendemos aquilo que mais nos motiva, ou mais nos estimula, é dar-nos uma liberdade, uma criatividade e uma facilidade de aprendizagem que nós não temos quando somos moldados de uma forma Claro, igualitária por todos nós, não é?
claro. A escola é exatamente another brick in the wall, né? Não adianta, é a música do Pink Floyd ainda batendo na nossa cabeça, mostrando como as coisas não são assim ou não devem ser assim, e elas continuam Mas focando nessa parte, assim. igual, igual. E você vai para o ensino superior e é exatamente da mesma forma. Não há nada Exato. que mude. Você ainda, às vezes eu penso, ok, é assim porque é institucional, mas nós vamos para uma escola mais prática e as coisas não são assim. Não é verdade. Acaba por ser assim em qualquer um, de qualquer forma, porque foi implementado assim há muitos anos, quando começámos Claro, neste modelo claro, de ensino, e continua a ser assim em 2021. Felizmente, nós que temos possibilidade de fazer as coisas de uma forma diferente, claro. já não digo no ensino, mas no meu caso e no seu também, quando damos cursos já fazemos as coisas de forma diferente, e no nosso trabalho também, né? Não, Permite-nos conhecer, aprender a trabalhar diferente. claro, claro, e eu acho que isso que é o que mais encanta, porque quanto mais você aprende sobre o comportamento humano, mais você vê que tem coisas a melhorar e como podem ser melhorados em todos os aspectos. Então a gente pode falar não sobre cada tipo de negócio, porque a gente não conhece cada tipo de negócio, mas a partir do momento que esses negócios são feitos de pessoas, se eles não remarem contra essa natureza, eles já estão ganhando. Então, assim, quando a gente explica o comportamento humano como a pessoa é, por mais que você pense que você saiba como você é, e as pesquisas etnográficas e etnográficas mostram que, não, que você não sabe como você mesmo age, a gente acaba mostrando que existe um lado muito mais profundo da natureza humana que tem que ser estudada quando você vai se aventurar a qualquer cargo de liderança, né? Qualquer cargo de gestão de pessoas, qualquer negócio que você vai falar. Obviamente que vão entrar as técnicas de venda, porque são palavras que mais trazem os elementos de persuasão. Mas, por outro lado, eu vi ali a Raquel falando: eu tenho 3 horas de uma única disciplina, isso é impossível aprender. Eu até não concordo de uma forma completa que é impossível de aprender, porque assim, é inevitável muitas vezes que você tenha 3 horas de aula de uma disciplina. Na universidade acontece muito isso, no doutorado acontece muito isso, mas não quer dizer que não se aprenda. Agora, 3 horas de um assunto extremamente maçante, que você entra naquela hipnose indireta, obviamente aquilo não vai ser tão gratificante. Por outro Sem lado, eu atuação, vejo. muitas vezes de uma forma, é um monólogo, sem atuação, sem Então, emoção. E essa é a grande diferença, que eu consigo dar essa é 3 a horas grande de aula diferença. de vida, mas eu tenho que ter entoação, eu tenho que ter ritmo e eu tenho que ter emoção. Eu tenho que fazer as pessoas Isso, sentirem prazer, elas têm que se rir em alguns momentos, elas têm que ficar mais tensas noutros. Este misto de emoções leva a que nós trazemos o foco novamente. Porquê? Porque sempre que isso, nós sentimos uma emoção mais forte ou mais diferente daquilo que estamos a viver, nós vamos trazer o foco de novo a nós. O problema é quando é um monólogo de 3 horas, em que já ninguém isso, consegue perceber o que é que está a acontecer, o ritmo é sempre o isso, mesmo, a intuação é sempre a mesma, e o cérebro vai perder completamente o foco naquilo que está a acontecer ali. isso, O isso. problema é Porque esse. o foco ele tem muita relação com o interesse. Se não fosse assim, o cinema estava falido, porque você não conseguiria ficar dentro de uma sala por 2 horas vendo um filme. Mas a gente fica, gosta Tem e emoção. aproveita. Por quê? Por causa da emoção, exatamente. Então, assim, nós somos, e a gente volta toda hora ao tópico principal da live. Por que somos tão iguais? Porque todos temos a relação emocional. E a relação emocional, para todos, é um dos principais gatilhos que registram a informação. Então, todas as principais informações que você tem durante a sua vida inteira, os momentos melhores da sua vida você lembra, os momentos piores da sua vida você lembra, e os outros momentos você tem dificuldade, você tem que puxar da memória e muitas vezes você não lembra o que aconteceu. Exatamente porque não tiveram a relação emocional. Ou seja, como nós não temos uma carga tão forte de armazenamento cerebral, nosso cérebro não foi feito para armazenar informações, ele foi feito muito pelo contrário, para dispersar informações e durante o sono ele joga fora toda a informação que não é útil, né? A gente sabe sobre a aprendizagem reversa. Uh,
a emoção é que vai fazer com que você se sinta bem em um local por 3 horas. Então, assim, eu tive ótimos professores que quando eu via, nossa, acabou a aula. Eu ficava assim, puxa, já acabou a aula. E eu tive Sim. outros que eu olhava no relógio de 5 em 5 minutos, né? Muitos que já passaram por universidade já fizeram aqueles palitinhos de cada 5 minutos, você ia riscando um palitinho no caderno para ver ali que hora que não terminava a aula. E Então, aqueles assim, que você por pergunta, quê? já terminou, foi aqueles que você conseguiu guardar mais informação. Porque eram Exatamente. aqueles que havia emoção na partilha, havia emoções na forma como era partilhado o assunto, como era, como, como faziam você viver aquela experiência. A aula era uma Isso, experiência, não era isso, um deixar de informação para você guardar, decorar e depois fazer um exame. São coisas isso, completamente diferentes. O professor que consegue isso. trazer emoção para a sala, ele consegue ficar 3 horas falando, mas ele tem que trazer Claro, emoção para a sala. Essa claro, é a parte claro. mais difícil, porque os professores também não aprenderam a lidar com pessoas. Os professores não têm formação de comportamento humano. Então, eles não sabem. A neurooratória é uma das coisas mais interessantes para nós estudarmos quando nós queremos falar para o público. E os professores Verdade. não aprenderam isso. Não, também não querem. Vá, vamos lá, porque os que querem, eles são muito bons a fazer isso. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos tanto de saber matemática como precisamos de saber de pessoas. Porque nós vamos estar a Claro, ensinar matemática às pessoas. Então, é a claro, mesma claro. coisa que nos negócios. Eu preciso saber tanto da minha empresa quanto de pessoas. Porque a minha empresa é feita de pessoas. Eu preciso saber tanto do meu produto quanto de pessoas. O meu produto é para vender a pessoas. Então, eu sou obrigada a saber das duas coisas se eu quiser ter uma comunicação eficaz. Não adianta eu conhecer o meu produto profundamente se eu não conhecer o meu cliente profundamente. Como é que ele pode reagir? Quais são as circunstâncias em que eu tenho que colocar o meu cliente ou que tenho que permitir que ele se encontre para que ele queira comprar o meu produto? Numa loja, a gente vai a uma loja e agora me explica como é que a gente vai a uma loja e a música às vezes é horrível, você não consegue estar lá dentro. O odor que está lá dentro, e às vezes até um perfume agradável, mas no fim de 5 minutos você fica com dor de cabeça. Claro, claro. Porquê que isso acontece? Porquê que as pessoas não têm esse cuidado? A música é escolhida para você que trabalha na loja ou para o seu. Não, porque o que acontece? Quando você coloca uma música na sua loja, esse estímulo é um estímulo para o seu cliente. Ou seja, não é a música que você gosta. É a música que caiba dentro da ISO musical daquele cliente. Ou seja, se você, sei lá, vende skate, você tem que ver qual é a música que a tribo do skate escuta. Então, assim, é eles que têm que se sentir bem. Quando você coloca um perfume na sua loja, e eu já vi vários cases positivos e negativos de uso de perfume. Uma vez eu vi um case negativo de perfume, de um perfume muito forte, numa loja que vendia enxoval para bebê. Então, ou seja, a pessoa, o olfato, ele vai desensibilizando ao longo do tempo. Então, a tendência é que você coloque mais perfume, porque É você como acha o que som. acabou o perfume. É como o som. Então, o que acontece? Quando a mulher grávida entrava na loja, ela estava tão hipersensível que ela enjoava dentro da loja. Mas ela não sabia o que estava acontecendo. Ela mesmo não sabia o porquê que estava se sentindo mal dentro da loja. Mas a intenção era positiva. Veja bem. Então, o nosso cérebro ele também é recheado de intenções positivas. Então, assim, é bacana de entender porque as suas intenções positivas, quando elas estão balizadas por um elemento técnico de construção desse ambiente, ela se torna muito mais positiva. Então, ou seja, o que a gente ensina não é como você lidar com o seu cliente, é como você conhece ele como ser humano e como ele funciona. A partir do momento, você define a persona, você sabe o produto, você sabe a solução que você proporciona. Então, assim, o que a gente trabalha é sempre a base. Então, quando eu faço uma consultoria ou uma mentoria para alguém que tem uma rede de restaurante, ou uma rede de supermercado, ou uma rede de farmácia, não importa em si o contexto do negócio, importa são as pessoas que estão por trás e como elas estão sendo atendidas. E eu não quero que as pessoas pensem que eu acerto sempre, e eu acho que nem esse é o caso da Regina. A gente erra também. A gente
Pô, faz uma ação, essa ação não funcionou, a gente tenta outra. A não ser que você compre um eye tracking, que você compre um EEG, que você Ainda faça. assim, Mas isso é tão caro e é tão mas é que mesmo que disfuncional. você compre, o ambiente vai alterar completamente o comportamento. Ou seja, Exato, exato. eu vou fazer um teste com eye tracking, com um ECG e eu vou para um ambiente que influencia de determinada forma. Ou eu vou fazer um Exato, laboratório que não tem contexto, que vai influenciar o comportamento. Então, tudo exato, o que for uma influência externa vai me influenciar os meus resultados no meu estudo. Até isso nunca é exato, porque toda a influência exato. externa vai ser uma influência muito pesada na medição dos meus resultados. Então, nós falamos sim, isto não é uma ciência exata, e é isso que ainda é mais emocionante, não é? Que a gente É, falha e a gente depois corrige. Obviamente, quanto mais informação e mais conhecimento nós temos acerca daquilo que pode estar a falhar, mais fácil é para nós podermos corrigir e melhorar. Mas é, sim, não é uma ciência exata. Nós falhamos. Eu falho na construção ou na comunicação com a minha persona também. Sim, é. porque há muitas influências que eu não consigo controlar. Muitas, muitas, Imagina, muitas. ontem choveu. É uma influência externa que eu não consigo controlar. E sim, Claro, é o suficiente para o meu receptor receber a minha mensagem de uma forma diferente. Só isso. claro, Só claro, isso. Choveu, fez calor, está sol. Todas essas coisas são suficientes para o cérebro do meu cliente percepcionar a minha mensagem de uma forma diferente. claro, Então, essas claro. coisas nós não conseguimos controlar. O momento em que ele recebe a mensagem, imagina, no digital, nós não conseguimos controlar todo o contexto do nosso cliente. Você pode estar sempre sentado no seu sofá de forma muito tranquila quando vê a minha publicidade e outra pessoa pode estar a passar por um drama qualquer na vida e ela vai Claro, ter uma percepção da minha mensagem completamente diferente da sua, porque o claro, ambiente é completamente diferente. Então, a claro, predisposição dela para receber aquela mensagem, enquanto para você pode ser uma coisa extremamente positiva e você vai querer comprar, para ela uma coisa extremamente agressiva, ela vai querer fugir. São comportamentos e são momentos que nós não conseguimos de forma alguma controlar. Portanto, sim, claro, às vezes também falhamos, porque há uma série de influências que nós não conseguimos controlar. Assim como quando fazemos os estudos, há sempre pormenores que nós não conseguimos. Imagina, você pode estar a fazer o estudo com alguém que você até acha que tem tido uns dias muito tranquilos, mas há alguma coisa nela que não está bem emocionalmente. E isso vai influenciar a forma como você vai receber os resultados do seu estudo. E isso você também não controla, né? Portanto, não é só a tecnologia que nos ajuda a não errar, porque ainda assim claro, há sempre uma margem de erro bastante grande quando falamos de pessoas, quando falamos de emoções. claro, Não há, não há um resultado exato, há uma claro. tendência. É, uma coisa que eu sempre digo é nunca se contente com um comportamento negativo, com um comportamento que te atrapalha. Então, porque também nós temos a própria nossa questão da neuroplasticidade, que é aquela questão da alta adaptabilidade. Então, você é capaz de conviver por anos dentro do ambiente tóxico e não sair desse ambiente tóxico porque você não cria referências de comparação para saber o que é bom e o que é ruim. Então, você acostuma com aquilo, né? Isso O acontece seu muito cérebro só, rápido, muito o seu rápido. cérebro só reconhece o que já viveu, né? Se você nunca viveu de outra forma, ele não vai reconhecer. Exatamente. Então, por isso que tem aquela sensação de quando você visita a empresa antiga, você diz, puxa, agora eu tô feliz. Puxa, olha, como é que vocês conseguem conviver com isso e com aquilo? Porque quem está de fora enxerga melhor, porque tem referências de comparação do que quem está convivendo dentro daquele ambiente, né? Mas assim, por isso que às vezes a consultoria é tão importante, porque ela vem de fora também e ela consegue ter essa visão, né? Não tem Mas o emoção, né? Você consegue olhar para a é, cabeça de outra pessoa sem emoção. também, também, claro, claro. E consegue ter um olhar mais crítico. Então, o que eu Consegue digo ver. sempre para os meus alunos, por exemplo, sei lá, no curso de neuromarketing, no final do curso, apresentarem um projeto ao qual cada estímulo que compõe esse projeto, então, sei lá, eu vou montar uma loja, a minha loja vai ter tal e tal e tais requisitos. Cada requisito tem uma explicação técnica do que tipo de comportamento você quer influenciar. Então, quando você começa a pensar dessa forma, um simples exercício vai fazer
com que cada dia você consiga reconhecer um estímulo a mais que está afetando aquele ambiente e você avalia se ele é positivo, você mantém, e se ele é negativo, tenta trocar, sabe? Então, assim, Mas isso é difícil para você. Se você tem o seu próprio negócio, é sempre mais difícil você conseguir avaliar de forma isenta aquilo que com acontece certeza. dentro do espaço. E daí eu dizer, sim, não há emoção. Quando você consulta ou quando contrata um consultor, acontece muito connosco aqui, que nós contratamos muita formação fora, muita Uhum. consultoria, e às vezes alguém fala alguma coisa e a gente diz, pô, a gente já falou isso tanta vez aqui. Só que, como há muita emoção no meio, Claro, nós não conseguimos ver as coisas da mesma forma. Quando ela claro, vem de alguém externo, que a gente sabe que não tem emoção, a gente dá um valor maior, que é ok, claro. então a gente vai ter mesmo que fazer isso. Não era só eu que achava, porque achava que estava a ser influenciada pela minha emoção. Isso é muito importante nos negócios. Você conseguir Claro. alguém externo para ajudar a fazer a sua avaliação. Quando É, nós temos uma emoção muito forte em relação a alguém ou a alguma coisa, nós temos dificuldade em ver, por exemplo, quando erramos, quando temos uma coisa, claro, um estímulo negativo dentro da loja, porque a gente colocou lá aquilo com muito amor e com a melhor claro, das intenções. Então, nós às claro, vezes temos dificuldade em perceber que um objeto que a gente acha muito agradável e que a gente gosta muito pode estar a ser uma má influência no nosso consumidor quando entra dentro do espaço. Porquê? Porque ele claro, não vai ser analisado de forma isenta. É um objeto que claro. nos diz muito, é algo que a gente gosta muito e nós não conseguimos olhar para aquilo como alguém externo que chega e diz tira isso daí porque isso é horrível. Não é? Claro. A forma como nós. Há um assunto muito polémico que é muito fácil da gente perceber: violência doméstica. Que as pessoas falam, como é que é possível? Só estava ali porque queria. Há tantos anos também já podia ter saído. E depois, há uns anos, ainda se fala muito, infelizmente, mas há uns anos falava-se muito do que a mulher era vítima de violência doméstica porque não tinha condições financeiras, porque não era autossustentável, uma série de coisas. É verdade que continua a Uhum. acontecer. Mas a violência continua a acontecer em casais que têm capacidade financeira, em que ambos têm autonomia financeira. Porque não tem a ver só com isso. Tem a ver com a realidade que a pessoa conhece. O local é desconfortável, mas é a realidade que ela conhece. Não conhece outro, então ela não tem termo de comparação. Mesmo quando conhece, acostumou com aquele. Pode parecer estranho, mas aquela é uma zona de conforto. É? Para nós, pode, como alguém tem uma zona de conforto com violência, é a zona de conforto dela. Ela sabe o que é que vai acontecer amanhã. Ela sabe como é que vai ser logo à noite. Então é uma zona de conforto, sim. Apesar de. É, Eu às vezes tenho algum medo da forma como eu falo, porque as pessoas não interpretam bem algumas coisas. Como aquilo é uma zona de conforto? Sim, na realidade dela aquilo é a zona de conforto. Ela sabe o que é que vai acontecer, sabe como é que precisa de reagir e sabe como sobreviver ali. Ela não sabe como sobreviver fora dali. Então é preciso uma empatia muito grande para perceber que a forma como a pessoa. Lá está, a ação pode ser muito diferente de outra pessoa, duas ações diferentes. Uma pessoa mantém-se, a outra vai embora. uhum. São ações opostas com a mesma motivação, que é sobreviver. Só que uma Exatamente. fica sossegada e a outra foge. Mas a motivação é a mesma, que é sobreviver. Eu sei como é que eu vou reagir para sobreviver aqui hoje e se eu for para a rua amanhã eu não sei como sobreviver. É, Então, é. a ação é diferente com a mesma motivação. E uma coisa importante é que o cérebro sempre é recompensado. Em qualquer situação. Quando você não decide, ele decide. E ele É, decide por algo que o recompense. Ou seja, pode ser uma atitude positiva, pode ser uma atitude negativa para o seu futuro, para suas expectativas, para sua vida, mas ele sempre vai ser recompensado. Quando você se defende de um agressor dentro da sua própria casa, o seu cérebro te recompensa e ele grava aquele comportamento como algo funcional. Ou seja, você muda a sua rotina e os seus hábitos para se acostumar dentro de um ambiente ao qual uma pessoa de fora olha e não compreende. Isso acontece dentro de empresas, gente. sim, sim. Assédio moral, assédio sexual dentro de empresas. Gente, isso acontece em todo local onde você não compreende como é que aquela pessoa convive dentro de um local. Exatamente por isso. Primeiro, ela não tem base de comparação. Segundo, o cérebro recompensa ela consegue se defender muito bem dentro daquele ambiente. E pronto, é assim que funciona, sabe? Agora, Adaptabilidade, como.
adaptou-se. O cérebro sabe funcionar naquele ambiente, naquele contexto. Adaptou-se. Isso acontece com muitos gestores que me dizem assim, puxa, eu queria uma equipe mais comprometida, mas as pessoas não se comprometem. Quando você vai ver, tem vários elementos daquele ambiente que não proporcionam esse despertar da confiança. Como é que você vai se comprometer com algo que você não confia? Como é que você vai se comprometer com alguém que você não acredita? Então, desde a expressão corporal desse líder falando sobre a estratégia do negócio, ao qual nem ele mesmo tem certeza sobre isso, vai fazer com que as pessoas se aproximem ou não se aproximem. Ah, mas as pessoas continuam trabalhando lá? Sim, elas têm vários elementos que fazem com que as vinculem a um trabalho, desde o seu salário mensal, que elas precisam para se sustentar, até a própria medo de serem incapazes de buscarem outro tipo de trabalho. E Então, o são próprio comodismo. muitas. E o próprio O próprio comodismo. comodismo, a zona de conforto, o domínio do ambiente. Então, ou seja, no fundo, somos todos iguais. Se você entender os motivos que fazem com que você reaja a determinadas situações ou mantenha-se em determinadas situações e que isso se reflete a recompensa, sempre algum tipo de recompensa, você vai entender que pessoas fazem coisas absurdas para terem essa recompensa. E nós somos cheios de vieses, então nós temos vieses para tudo. Imagina, num ambiente mais hostil, que eu sou mais agredida, o meu cérebro adapta-se e eu decido ficar, ou ele decide ficar. Ele vai-me dar todas as confirmações de que o melhor é eu ficar. Claro. Porque acontece alguma coisa externa, eu vou dizer, eu sabia. Era mesmo disso que eu tinha medo, eu vou ter que ficar. Então nós começamos a confirmar todas aquelas decisões que nós tomamos e só conseguimos ver nessa direção. Houve esta confirmação. Tudo aquilo que nos apareça, mesmo que nos queira dizer o contrário, nós vamos utilizar como confirmatório. Aquilo serve para eu ver que eu tomei a decisão certa, mesmo ela não sendo. E quanto a isso, nós não conseguimos... não é nós não conseguimos, mas precisamos de uma capacidade emocional que a maior parte de nós não está desperto a trabalhar. E está tudo bem, não despertamos todos da mesma forma nem para as mesmas coisas, mas é preciso uma capacidade de autoanálise que nós não estamos preparados para fazer, que nunca também ninguém nos ensinou a fazer, que nos obriga a um conhecimento muito grande do mundo e do mundo que nos rodeia e da sociedade para a gente conseguir olhar para as coisas e perceber que há outro mundo, há coisas diferentes, há outra forma de reagir. Não vamos ser penalizados por isso, porque todos os fatores externos, todas as influências externas que nós estamos sujeitos, principalmente as sociais, nos obrigam a ter comportamentos que nós achamos que são os mais certos para nós. E por outro lado, temos o efeito Horn, que é você ver a parte negativa de todo o bem daquela mudança. Então, então agora eu vou sair de casa. Mas se eu sair de casa, eu vou ter esse empecilho. E aquilo se torna muito maior, que faz com que você volte ao seu status quo novamente, né? Então, nós temos mais de 200 vieses. As pessoas deixam para amanhã tomar decisões, porque elas continuam a ver tudo o que é negativo e sentem-no como o maior. Sentem, é a percepção. Eu digo isto muitas vezes, não é o valor que as coisas têm, é a percepção que nós temos do valor que as coisas têm. Não importa, há muito produto sem valor a ser vendido e muito produto com valor que não é vendido. E não tem a ver com o valor do produto, tem a ver com a percepção de valor que as pessoas têm do produto. Assim como a percepção de valor que as pessoas têm, ou a percepção da realidade que as pessoas têm em relação àquilo que estão a viver. E a percepção, quando é mais negativa para um lado, nós vamos ficar no outro, mesmo que ele seja pior para nós. Porque a percepção da mudança é normalmente pior do que a zona onde nós já estamos e que o nosso cérebro já conhece. Já reconhecemos, sabemos como agir, sabemos como nos comportar. Ok, sobrevivemos aqui. Não, e isso é tão incrível que há 15 anos atrás, quando eu criei a DNA Corporativo, eu criei ele exatamente por isso, porque é um DNA de cada corporação. Cada projeto é único. Você pode pegar um assunto e outro, colocar junto, mas se você vai ver no CERN, cada equipe é diferente. Uma vez eu estava dando uma palestra para uma rede de farmácias e eu peguei um case de uma farmácia que eu estava atendendo, eu coloquei a estratégia dela no quadro e eu comecei a passar a estratégia e as pessoas vão anotando. Eu disse, eu posso depois enviar os slides para vocês e tal. E uma pessoa me perguntou assim, professor, como é que você passa a estratégia de uma empresa para todo mundo aqui?
E eu disse, a estratégia é basicamente igual, porque o cliente é igual. Todo mundo sente as mesmas coisas. Cada um de vocês que está nos assistindo agora, que vão numa padaria, numa pastelaria, vocês têm as mesmas necessidades. O público, ele é basicamente todo o mesmo. Se a gente for desenhar a estratégia de uma pastelaria, ela vai ser quase igual a todas. O que que muda? As pessoas que estão dentro dela. Ou seja, esse indicador ele vai ser maior, esse indicador ele vai ser mais fraco, você vai ter mais potencial de abordagem do seu cliente, você vai ter menos, porque as pessoas são mais maduras ou mais imaturas em relação ao conhecimento daquele negócio e como elas vão trabalhar aquele negócio. Então, ou seja, no fundo, somos todos iguais, sim. A mesma biologia, o mesmo cérebro, o mesmo sistema nervoso, a mesma forma de enxergar, os mesmos estímulos que chegam, as mesmas relações emocionais. Todo mundo tem pelo menos as 7 emoções universais iguais no mundo inteiro. As secundárias mudam de cultura para cultura, mas todos nos emocionamos, nós registramos mais informações através da relação emocional. Isso pode parecer extremamente complexo. Claro, numa live é difícil a gente explicar isso como funciona, mas quem nos acompanha, eu acho que já conhece bastante do trabalho que a gente faz e como a gente transforma isso em ação. Mas é importante vocês saberem que, apesar da subjetividade, da complexidade do ser humano, nós temos sim a capacidade de desenvolver técnicas racionais de condução de um comportamento, ou de indução de um comportamento, ou seja, de aumentar a probabilidade de que as pessoas façam tais coisas se você modelar o seu ambiente desta forma. E é isso que eu e a Regina fazemos. A gente busca aumentar a probabilidade. A gente nunca, em nenhum vídeo meu, em nenhum vídeo da Regina, você vai ver 100% de assertividade. Ou você faz isso, você vai ter isso. Você faz isso, você vai ter isso. Não existe, porque chega um âmbito que todos nós nos separamos, todos nós nos tornamos únicos, né? E essa é a beleza do negócio, porque a gente parte lá da base até a parte mais racional que a gente diz, que envolve os mais diversos contextos, né? Adorei uma frase sua, já tomei nota aqui. Nós criamos técnicas racionais para É, criar um determinado contexto. Eu adoro a frase, porque efetivamente nós criamos, racionalmente, criamos técnicas para trabalhar com o nosso cliente irracional. Porque é nós também isso. somos irracionais. Nós também compramos de forma inconsciente, nós também nos comportamos de forma totalmente irracional na maior parte das vezes. Mas adorei que nós criamos técnicas racionais para um comportamento maioritariamente irracional, que é o comportamento de todos nós ao longo do dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Sim, somos todos muito iguais, que depois, quando chegamos a um determinado momento, somos todos muito diferentes, mas a forma, aquilo que nós precisamos, a nossa necessidade básica, principalmente as nossas necessidades emocionais, são as mesmas. Então, nós É, conseguimos tocar o nosso consumidor de uma forma muito transversal. Óbvio, não é acertamos em isso. tudo, mas conseguimos ser muito transversais na assertividade que nós fazemos, precisamente por isso, porque somos todos muito, muito idênticos. É isso aí. E Regina, muito únicos ao mesmo tempo, é né? isso. Que temos de nos manter sempre diferentes. É isso aí. Regina, foi maravilhoso de novo a nossa conversa. Essa é a primeira de 4 lives que a gente vai fazer. A gente vai fazer tiros curtos, né? A gente não vai se estender muito, porque eu acho que esse é o objetivo. A gente trazer aqui momentos de reflexão para as pessoas e Olha, o Peter que falou elas. o livro Previsivelmente Irracional, que é o título do Claro, é livro, maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. E é bem isso, nós somos previsivelmente irracionais, né? Porque nós conseguimos prever a irracionalidade do nosso consumidor. É isso. E, gente, uma coisa a gente tem que ter sempre em mente: ninguém compra dos olhos para fora se não comprar dos olhos para dentro. Sabe? Então, assim, você tem que entender como a gente funciona por dentro para que você venda por fora. O por fora é a forma como a gente vai captar tudo que a gente processa, tudo que a gente decide. São os elementos que estão no contexto, são os elementos que a gente sente a partir dos nossos elementos sensoriais. Ou seja, se você proporcionar a mim uma textura, é mais um ponto positivo. Se você colocar uma música ambiente que case com a minha ISO musical, é mais um ponto positivo. Um odor é um ponto positivo. A voz, o comportamento, a A maneira de approach, temperatura, as palavras.
tudo são pontos positivos e a parte interessante é que tudo pode ser controlado por nós. Tem elementos que não podem, então o que não pode você disfarça, você tenta tirar da ação de percepção ou você convive com esse problema, que também é algo natural na nossa vida, convivermos com alguns obstáculos, né? E podemos influenciar a percepção. Criando um Claro, ambiente que claro. vai influenciar precisamente a forma como a pessoa percepciona aquilo que está a assistir, aquilo que está a viver. É isso, é isso. Você Bom, hoje está querida muito amiga. filosófico, Alexandre. Ah, mas foi demais, foi demais, foi Hoje demais. foi. Ninguém compra dos olhos para fora quando não compra dos olhos para dentro. Hoje foi Foi bom, hein? filosofia. Foi bom. Foi bom. Mas foi muito bom. Mas é isso, ó. A gente vai deixar essas pessoas pensando, tá, o tempo inteiro. Eu vou tentar subir esse vídeo para o YouTube também, para depois disseminar o link para quem quiser assistir mais tarde. E eu só Bom, tenho a te agradecer, e eu só tenho a te agradecer de novo, né, a tua presença aqui e você comprar essa ideia dessas 4 lives comigo, porque eu acho que para mim, é uma das pessoas que mais agregam valor dentro desse assunto, mais estão abertas a discutir sobre isso. E é uma pessoa que está sempre estudando isso. E eu adoro discutir esse tipo de assunto com quem está sempre estudando sobre isso, sabe? Porque, assim, é algo que não todo dá mundo para ganha. parar. Não, Não não dá, dá para parar, não dá para não dá, parar. não Então, dá. assim, muito obrigado, Regina. Vou te dar esse tempinho para você dar tchauzinho aí pro pessoal que nos assistiu. E semana Este que tempinho vem vai ser tem para mais, né? você. Hã? Próxima semana temos mais. Faltam 3, só desta série de 4, porque depois a gente há de criar mais alguma coisa assim, porque é um prazer enorme falar deste assunto, falar de pessoas com pessoas para pessoas. Não é? Tão Legal. bom. Muito obrigado, gente, a Obrigada, todo mundo que Alexandre. esteve aqui com a Obrigada. gente. Obrigada a todos. Valeu. Beijo, Beijo. querida. Até mais. Se Beijo. cuida. Tchau, tchau.